pessoal do oitavo ano, estamos de volta aqui, mais uma mega revisão e agora vendo estatística, também um assunto bem recorrente, né, em vestibulares. A gente vê umas questões bem interessantes aí de alguns vestibulares e fazer a revisão. Se você encontrou esse vídeo, né, você não é meu aluno presencial, seja bem-vindo. Você também vai pegar os mesmos toques aqui. Ver aquela ideia de médias, né? Média aritmética, média ponderada, média mediana, moda e assim por diante. Então, bora ver aqui. Vamos começar a nos divertir aqui em estatística. Então, o primeiro ponto que a gente vai ver são as medidas de tendência central, que é praticamente o tópico do que vamos... Diz assim, a primeira: em um país muito procurado por viajantes, os números de turistas estrangeiros entre os anos de 2016 e 2018 estão apresentados na tabela a seguir. Tá aqui. Então 2016 foi 6,5 milhões, 2017 foi 7, depois 7,8. Qual a média anual de turistas estrangeiros nesses 3 anos? Tudo bem? Bora começar então a nossa brincadeira aqui, que eu tenho na letra A, média anual. Então, se a gente for ver aqui, eu tenho que fazer o que? Somar todos os valores, 6,5, mais 7, mais 7,8 e dividir pela quantidade de amostras, que no caso são 3. Tudo bem? Fazendo essa soma aqui, deixa eu ver, 6 com 5 dá 13, vai 1, 7 com 7, 14 com 7, 21. 21,3 dividido por 3. Então isso aqui dá 7,1. Então essa aqui é a média anual de turistas nesses 3 anos. Tá bem? Diz assim a letra B: de 2016 a 2018, qual foi o aumento percentual no número de turistas estrangeiros? Bom, agora o que ele quer saber é uma outra análise. Deixa eu ver aqui. 2016 a 2018. Então é o primeiro dado e o último. Tá certo. Então eu tenho que fazer simplesmente uma regra de 3. É uma boa, né? Então porcentagem, foi o vídeo anterior, né? E aqui o número de turistas, certo? Então, se 100% vai ser os 6,5 milhões, quantos por cento, quanto de aumento? Não, aqui não, é bem melhor eu fazer o contrário, ver a porcentagem mesmo, o aumento. Então, 7,8 menos 6,5, isso dá exatamente 1,3. Não é isso? 8 menos 5, 3. 7 menos 6 dá 1. 1,3. Agora sim, eu posso fazer o cálculo da porcentagem e do número de turistas. Então, 100% é 6,5 milhões. Então, esse 1,3, quanto vai ser? Aí eu faço a regra de 3. Eu vou fazer a minha regra, tá? Fechei aqui o que eu quero. Traço uma mira, tá? Em cima daquilo que eu quero. E escrevo aqui x. O que passou em cima da mira, eu coloco em cima multiplicando. O que não passou, eu deixo embaixo. Isso na regra de 3 composta ajuda, que é uma beleza. Tá bem? Bom, vou fazer a minha conta aqui. E se ficar muito grande, eu corto na edição. E isso resultou em 20%. Certo? E é só isso essa questão. Beleza? Podemos continuar com a estatística. Segunda questão diz o seguinte, a Enem, viu? Começa as questões do Enem. A permanência de um gerente em uma empresa está condicionada à sua produção no semestre. Essa produção é avaliada pela média do lucro mensal do semestre. Se a média for no mínimo de R$30 mil, o gerente permanece no cargo. Caso contrário, ele será despedido. O quadro mostra o lucro mensal em milhares de reais
dessa empresa de janeiro a maio do ano em curso. Então, 21 mil reais em janeiro, 35 mil reais em fevereiro. Tá certo. Se a média for no mínimo 30, o gerente permanece. Se for menos de 30, qual deve ser o lucro mínimo da empresa no mês de junho em milhares de reais para o gerente continuar no cargo no próximo semestre? Tá bom. A média tem que ser 30 mil reais. Tá em jogo o emprego do cara. Bora fazer aqui. Então a média, tá? Vai ser 21 mais 35 mais os outros 21 mais os 30 mais os 38 mais o X que é do mês de junho. Isso tudo dividido por 6, porque são 6 meses. Só que essa média, ele diz que tem que dar 30, né? Para poder continuar no cargo. Pegou a ideia? Tá, bora fazer essa continha agora. Vou colocar as alternativas aqui em cima. Fazendo essa soma, em cima das 145 mais aquele x, né? Esse 6 que está dividindo, eu vou passar para lá multiplicando, certo? Então aqui ficou 145 mais x, que é igual a 3 vezes 6, 18. E aí eu passo esse 145 subtraindo. Então aqui deu 35, né? 35. Então tem que ser 35 em junho para o cara ficar em cima da pinta, rapaz. Ó, 35, a última opção aqui. Tua última chance, moça. Bora seguir, que o cara aqui quer o emprego dele. Diz assim a terceira do Enem. Numa turma de inclusão de jovens e adultos na educação formal, profissional, ProEja, a média aritmética das idades dos seus 10 alunos é de 32. É uma turma, né, que tem 10 alunos só. Em determinado dia, o aluno mais velho da turma faltou, e com isso a média aritmética das idades dos 9 alunos presentes foi de 30 anos. Qual é a idade do aluno que faltou naquela turma? Muito bem, são 10 alunos e a média é 32. Então, bora imaginar o seguinte, fazer duas contas aqui. Então, a média é 32. Então, a média foi, vou colocar assim, a idade dos 9 alunos, certo? Mas, como é que eu faço aqui? A idade dos 9 alunos, mais a idade do mais velho. Isso vai ser dividido por 10. Certo? Então aqui diz que deu 32 essa conta. Certo? Muito bem. Essa seria a primeira. Mas eu sei que quando ele faltou, a média foi de 30. De repente é interessante começar por aqui, né? Deixa eu calcular primeiro essa média então. A média quando o cara faltou, né? Então foi a idade dos 9, a soma das idades dos 9, dividido por 9. Isso dá 30. Então quer dizer que quando eu somo a idade dos 9 elementos lá, dá 270. 270 anos. Quando eu somo as idades dos mais novos. Tá, mas no outro ele veio. Então eu vou somar a idade dos mais novos mais a idade do mais velho. Agora dividido por 10, deu 32. Tá bom, a idade dos mais novos eu tenho, que é 270. A idade do mais velho eu quero saber. E 32 vezes 10 dá 320. Quando eu jogo para lá, subtraindo, a idade do mais velho vai ficar 320 menos 270. E a idade do mais velho ficou 0 menos 0, 0. 7, 10, 5, 50. Então o mais velho tem 50 anos. E os outros? Os outros não tem como a gente descobrir. Joia? Então bora, deixa esse povo continuar estudando aí. E a gente segue.
Quarta questão do Enem também. Um posto de saúde registrou a quantidade de vacinas aplicadas contra a febre amarela nos últimos 5 meses. Primeiro mês, aplicaram 21, depois 22, depois 25 vacinas, 31 a 21. No início do primeiro mês, esse posto de saúde tinha 228 vacinas contra a febre amarela em estoque. A política de reposição do estoque prevê a aquisição de novas vacinas no início do sexto mês, de tal forma que a quantidade inicial em estoque para os próximos meses seja igual a 12 vezes a média das quantidades mensais dessas vacinas aplicadas nos últimos 5 meses. Já. Correto? Para atender essas condições, a quantidade de vacinas contra a febre amarela que o posto deve adquirir no início do sexto mês é... Então, bora ver a média das vacinas primeiro. Tá aqui, ó. Média 21, mais 22, mais 25, mais 31, mais 21 dividido por quanto, pessoal? Por 5. Não vamos errar isso, por favor. Quando eu somar tudo isso aqui em cima, vai dar 120 dividido por 5. 2 vezes 5, 10, 24. Então, a média de vacinas aqui, nesses 5 primeiros meses, é de 24 vacinas. Então, bora ver quanto é que sobrou, né, de vacina, porque ele tinha 228, certo? 228 vacinas, e viu que a gente somou 120 aqui? Então, 120 já foram, correto? 8 menos 0 dá 8, 2 menos 2 dá 0, e 2 menos 1 dá 1. Então, ainda tem 108 vacinas no estoque. Muito bem, então a gente tem que ver 12 vezes a média agora. 12 vezes 24, vezes 24, né? Então, vai dar 48 com 24, 288. Então, 288 é a média. Só que, né, a gente ainda tem 108 ali no estoque. Então a gente pode subtrair 108, que não precisa trazer tudo isso. A gente tem que ter 12 vezes a 8 menos 8, 8 menos 2 menos 1, 180. Certo? Então, tá aqui, ó. Então são 180 vacinas que tem que ser acrescentadas, né? Ser compradas. Já é? Vamos seguir. Ocupada com seus resultados, uma empresa fez um balanço dos lucros obtidos nos últimos 7 meses, conforme dados no quadro. Olha o balanço do lucro, o mês 1, o lucro foi 37 milhões, né? 33, 35. Avaliando os resultados, o conselho diretor da empresa decidiu comprar, nos 2 meses subsequentes, a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês em que o lucro mais se aproximou da média dos lucros mensais dessa empresa, nesse período de 7 meses. Nos próximos 2 meses, essa empresa deverá comprar a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês. Tá bom, então bora ver. Primeiro saber qual é a média, né? Ali. Para ver qual foi o mês que mais se aproximou da média. 37, mais 33, mais 35, mais 22 não vai caber aqui. Tá certo, então deixa eu ajustar. Mais 30, mais 35, mais 25. Isso tudo dividido por 7, né? Muito bem. Então, quando eu fizer essa soma aqui, dá 217 dividido por 7. 21 por 7 dá 3 e 7 por 7 dá 1. Então, 31. O valor que mais se aproximou, aqui, ó. Né? Se tivesse, ou é 30 ou é 32. Não tem 32, é 30. Então, foi no quinto mês. Quinto mês.
Rapaz, essas questões de Enem são tranquilas, né? Então bora seguir. Diz assim essa daqui, uma Olimpíada de repente é mais interessante. Bora ver. Numa escola, 20 alunos da sala A e 30 alunos da sala B fizeram a mesma prova de matemática e a mesma de português. As médias das notas obtidas nessas provas encontram-se no gráfico a seguir. Qual das afirmações a seguir é verdadeira? Então tá ali a turma A, a média de matemática foi 6, a de português foi 8. Esse pessoal não gosta de matemática. Na turma B, eu gostei da turma B, rapaz, que eles gostam de matemática. Só escrever aqui embaixo, só para não me perder, que são 20 da turma A e 30 da turma B. Tá certo. Se precisar, a gente volta lá em cima. Bora ver quais são as falsas e qual é a verdadeira. A média de português dos alunos da sala A é maior do que a média de matemática dos alunos da sala B. Não, olha, dá para perceber que a média de português da sala A de português da sala A é 6. Isso é de português. Opa, de português não é essa, Thiago. Verdade, é 8. E a média de matemática da turma B é 9. Ó, é 9. Enquanto uma é 8, a outra é 9. A média de português é maior? Não, é menor. Então essa aqui é falsa. Cancela essa aqui. A média de português é maior do que a média de matemática de ambas as salas. Não, a de matemática na sala B é maior. Então, não é. De ambas as salas, não pode ser. C. A média de matemática de alunos das duas salas juntas é menor do que 7,5. A média de matemática dos alunos das duas salas juntas. Bom, as duas salas juntas, eu teria que fazer uma continha. Pera aí. Seria uma média ponderada, né? Bora ver. Então são 20 alunos tirando 6, né? Ele quer em matemática. Então são 20 alunos tirando 6 na primeira turma e são 30 alunos tirando 9 na outra turma. Isso tudo dividido por 50, porque no fim das contas são 50 alunos. Isso é média ponderada, hein, pessoal? 20 vezes 6 dá 120. 30 vezes 9 dá 270 por 50. Deixa eu cortar esse zero com esses dois aqui. Tá? 12 mais 27, 39. 7, 9, 39. 39 por 5. 39 dividido por 5. 30, 40, 80, 78, 7,8. 7,8 foi a média ponderada. 7,8, ele te disse que é 7,5. Não. A média das notas das duas provas na sala A é menor que a da sala B. A média das notas das duas provas da sala A. Então, bora tirar as médias aqui. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Para calcular essas duas médias. Então a sala A. Bora ver aqui. Sala A. Então são 6 alunos. Não, opa, perdão. São 20 alunos tirando 6 em matemática e 20 alunos tirando 8 em português, dividido por 40. Sim, a gente está tirando uma média só, né? 120 mais 160 dividido por 40. Esse zero foi embora com esses dois aqui. 12 com 16, 28. 28 por 4 dá 7. Muito bem. E a sala B? Sala B.
A média da sala B. Então, são 30 alunos tirando 9 em matemática e 30 alunos tirando 5 em português, dividido por 60. 60. Vou subir aqui. 270. 150 por 60. Esse zero vai embora com esses dois zeros. 7 com 5 dá 12, 2, 3 e 4, 42 por 6 dá 7. Ele está dizendo que a média, uma é menor do que a outra. Não é menor, é igual. Então a resposta certa é a letra E. Bora ver por quê. A média geral das notas de todos os alunos nas duas matérias é 7. Foi o que a gente fez, né? A média geral das notas de todos os alunos nas duas matérias é 7. Bora ver o porquê, né? Que essa daqui é a correta. A média geral das notas de todo mundo, de todas as... Eu posso escrever aqui embaixo então? De repente é melhor. Dá menos trabalho. Média geral. Então, são 20 alunos tirando 6 e 20 alunos tirando 8. 20 alunos tirando 6, 20 alunos tirando 8. Na turma B, 30 alunos tirando 9 e 30 alunos tirando 5. 30 alunos tirando 9, 30 alunos tirando 5. Isso tudo dividido por 20 mais 20 mais 30 mais 30. Dá 100. 100. Muito bem. Então ali 20 vezes 6 dá 120. 20 vezes 8 dá 160. 30 vezes 9 dá 270. E ali dá 150, dividido por 100. Aqui eu posso cortar zero, hein? Só um zero. 12 mais 16 mais 27 mais 15 dá 70. 70 por 10, aqui eu posso cortar esse zero. E deu 7, viu? Era isso mesmo. Bora seguir então. Diz assim: em uma cidade, o número de casos de dengue confirmados aumentou consideravelmente nos últimos dias. A prefeitura resolveu desenvolver uma ação contratando funcionários para ajudar no combate à doença, os quais orientarão os moradores a eliminarem criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. A tabela apresenta o número atual dos casos confirmados por região da cidade. Então, na região oeste teve 237 casos confirmados, centro, centro-sul, todos os valores. A prefeitura optou pela seguinte distribuição dos funcionários a serem contratados: 10 funcionários para cada região da cidade, cujo número de casos seja maior que a média dos casos confirmados. 7 funcionários para cada região, que a média seja menor ou igual. Certo? Se for maior, vão 10. Tá bom. Quantos funcionários a prefeitura deverá contratar para efetivar a ação? Bora tirar a média primeiro? Pode ser? Pode ser essa a ideia? Eu vou escrever aqui quebrado e depois a gente vai entender. Então a média vai ser 237 mais 262 mais 158 mais 159 mais 160 mais 278 mais 300 mais 278. Isso tudo sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 regiões. Certo? Contei certo. São 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, são 8 regiões. Vocês nem me falam, né? 3, 6, 7, 8. Muito bem. Essa conta ali em cima dá 1832 dividido por 8, que dá exatamente 229. Certo? Bora ver então agora quais que ficaram acima e quais ficaram abaixo. Toda vez, ó, deixa eu colocar para cá. Toda vez que for uma média acima, maior do que a média, eu vou contratar 10 funcionários. Quando a média for menor ou igual, eu contrato 7. Menor ou igual. Bora ver então. 237 foi acima da média, contrata 10.
262 foi acima, contrata 10. 158 foi abaixo, contrata 7. 159 abaixo, contrata 7. 160, contrata 7. 278 acima, contrata 10. 300 foi acima, contrata 10. 278 foi acima, contrata 10. Então 10, 20, 30, 40, 50. 3 vezes 7, 21. 50 com 21, 71. É de marcar isso aqui? É 71, olha aqui, ó. Viu o que eu fiz? Acho que você entendeu o que eu fiz lá em cima, né? Eu fui somando os contratados. E precisamos de 71 funcionários. Bora continuar aqui? Diz assim, uma pessoa está disputando um processo de seleção para uma vaga de emprego em um escritório. Em uma das etapas desse processo, ele tem de digitar 8 textos. A quantidade de erros dessa pessoa em cada um dos textos digitados é dado pela tabela. Errou 2 na primeira, nenhum na segunda, e assim por diante. Nessa etapa do processo de seleção, os candidatos serão avaliados pelo valor da mediana do número de erros. A mediana dos números dos erros cometidos por essa pessoa é igual. Como é que nós calculamos a mediana? A gente primeiro coloca em ordem crescente. Então, 0. Depois tem um 2, outro 2, outro 2. Tem um 3, tem um 4 só, um 5 e um 6. Acho que eu coloquei todas as 8 digitações. Tá bom. Agora eu vejo qual é o termo central. Como é um número par, né? Eu não vou ter um termo central, mas eu vou ter dois centrais aqui, ó. O 2 e o 3. O que eu faço? Eu calculo a média dos dois. 2, média aritmética. 2 mais 3 dividido por 2. Vai dar 5 sobre 2, que deu 2,5. É a letra B. Entre o 2 e 3. 2,5. Vamos seguindo. Em uma seletiva para o final dos 100 metros livres de natação numa Olimpíada, os atletas em suas respectivas raias obtiveram os seguintes tempos. Muito bem. A mediana dos tempos apresentados no quadro é... Bom, mais uma vez, bora colocar em ordem crescente aí. Então, 20.9, 20.5... 20.5 é o primeiro, ou 20.50, né? Separar com ponto e vírgula. Então, esse aqui já foi. Deixa eu ir cortando os que já foi. 20.90, 20.60, 20.60. Duas vezes aqui, ó. 20.60, 20.60. Já foram. 20.80 agora. 20.80. 20.80. Aí 3 20.90, né? 20.90, 20.90, 20.90, aí 20.96. São 8 tempos, né? Então vão ser os dois centrais, esses dois carinhos aqui. Vou tirar a média entre 20.8 e 20.9. Tirar a média, né? Então aqui deu 8, 16, 17, vai 1, 41, dividido por 2. Isso aqui dá exatamente 20.85. Letra D. Muito bom. Mediana tranquila, né? Bora seguir. E essa aqui é a nossa última de hoje. Considere os dados da questão anterior. Eita, eu esqueci hoje lá. A média e a moda dos tempos são em segundos, respectivamente, iguais a média e a moda. Bom, a média. Vou pegar aqui os valores de novo, tá? 20.9 mais 20.9 mais 20.50 mais 20.80 mais 20.6 mais 20.6 mais 20.9 mais 20.96, tudo isso dividido por 8. Coisa, hein?
Essa soma toda lá em cima dá 166,16. Isso tudo dividido por 8, que dá 20,77. 20,77, está aqui uma opção, ó. Ele quer que seja respectivamente a média e a moda. 20,77. Então tá com cara que a letra E. Tá bom, e a moda? Moda é o valor que mais repete. E quer ver quem mais repete? Vou marcar de vermelho aqui. Ó, 20,90 repetiu 3 vezes. Ó. Nenhum outro tempo repete tanto. Então a moda aqui ficou 20,90, que confirma ali, né, como sendo o segundo valor, né? Eu acho que alguém foi despertinho, né? Deixa eu ver logo a moda, vai que tem a resposta, é mais fácil, não tem que ter todo esse cálculo. Mas esse daqui é o resultado final. Foi boa, né? Essa revisão? Então, é na hora da gente ir pro recreio. Aguardo vocês na próxima revisão, que tá perto, hein? Tá perto. Abraços.